Bom, pessoal, a gente está no período de folga aí, né? Os jogadores tiveram folga, uma pausa para a data FIFA. A grande decisão é só no dia 27, quinta-feira da semana que vem, na Neoquímica Arena. Primeiro jogo vencido pelo Corinthians, 1-0 dentro do Allianz Parque. E nesse day after, como a gente fala, no dia seguinte após a vitória, depois que termina o jogo, a gente vem meio que no calor assim, do confronto, né? Pesca algumas coisas ali dentro da análise que a gente está vendo, vem aqui e despeja mais ou menos aquilo que a gente viu, que acabou de ver, né? E tal, é uma coisa muito mais... A análise ela é um pouco mais visceral, ela é um pouco mais emocional até, eu diria. Passa o dia e aí eu faço esse exercício, não sei se vocês fazem, eu começo a analisar outras opiniões, primeiro porque eu não sou o dono da verdade, né? Então eu tenho a minha análise lá de quem foi bem aqui, foi bem ali, começo a assistir de novo alguns lances, alguns melhores momentos, né? Vão chegando. Hoje com a rede social é muito fácil isso, né? Então você vai tendo um outro olhar sobre um jogo que você viu uma vez só, né? Meio que o teu olhar bateu uma fotografia, viu ali que alguns jogadores se destacaram e tal. E com o passar do dia, na segunda-feira, eu fui tendo um outro olhar, um olhar mais aguçado sobre algumas situações. E aí, algumas coisas eu confirmei daquilo que eu já sabia, do que todos nós já sabíamos, e outros detalhes me chamaram a atenção. Vamos lá. Acho que o Fabrício Angileri ficou claro que ele fez um grande derby e talvez tenha sido o destaque do jogo, na medida em que ele anula o principal jogador do Palmeiras e os seus números falam por si. Os portais de estatísticas deram conta aí de que o Fabrício Angileri fez 16 ações defensivas. Teve 6 ou 7 desarmes. Foi um negócio inacreditável. E aí eu comecei a analisar cada um deles. E me chamou a atenção, de uma forma mais, como eu disse, né, mais aguçada, com uma lupa no que o Angileri estava fazendo no jogo, uma antecipação, uma antevisão da jogada. E isso é leitura de um jogador muito experiente. Porque a gente tá falando do Estevão, cara, e que eu sei que a tendência é minimizar o que o Estevão faz aqui no Brasil, né? Mas é muito difícil parar esse moleque. É muito difícil. Se ele pega no mano a mano, normalmente, quando ele pega no mano a mano algum jogador, desde que ele começou a entrar no profissional, normalmente ele obtém êxito. E ele até conseguiu, em alguns momentos, nesse jogo, ter vantagem, mas... Na maioria das vezes, o Angileri ou chegava antes, ou encurtava o espaço, ou ia no atalho, ou protegia a bola para sair para a linha de fundo, ou ele já cortava uma bola que vinha alta de cabeça antes dela chegar no Estevão, ou ele dava o bote certeiro, ou ele esperava para entender qual ação o Estevão teria. Quando o Estevão meio que oscilava para saber o que fazer, ele tirava a bola, mas assim, de uma forma limpa. E não foi só o Estevão, o Angileri também tirou a bola de outros jogadores do Palmeiras, mas ele teve leituras defensivas espetaculares. E olha que a gente está falando de um jogador que nos encantou desde a sua chegada, porque ele já chega no primeiro jogo dando uma assistência, um cruzamento na medida para o Memphis fazer um gol de cabeça. Acho que no jogo contra o Mirassol, né? Acho que quando ele entra no segundo tempo dá o cruzamento para o Memphis fazer o gol. Então, a gente está falando de um jogador que nos encantou inicialmente por um lado ofensivo, mas ele defensivamente, que leitura, que visão de jogo contra um grande jogador, um jogador que ainda está amadurecendo no profissional, ele não tem 18 anos ainda, mas, gente, sabidamente o Estevão, se não é um craque para muitos, é no mínimo projeto de craque. Ele leva muita vantagem naquele lado direito do campo. E o Angileri foi simplesmente impecável. Assim, bizarro. Eu comecei a analisar alguns lances e realmente, cara, tem compilados aí com todas essas ações defensivas que eu falei pra vocês aí, foram 16. E incrível o que ele conseguiu fazer nesse jogo. Então, essa primeira confirmação eu tive, quando a gente olha a partida de uma forma um pouco mais... detalhada, esmiuçada e tal, para poder, enfim, entender aquilo que a gente... Eu gosto desse tipo de exercício, né? Quando a gente olha o jogo uma vez, não, peraí, deixa eu olhar de novo. Deixa eu ver qual a origem dessa jogada, deixa eu ver de que maneira ele chegou até aí. E tive a comprovação de que o Angileri realmente foi um monstro nesse jogo. O outro jogador, eu me tornei um chato aqui falando dele, muitas vezes até empolgado demais, mas eu fico feliz que ele tá chegando agora
tendo reconhecimento não só do torcedor. A rede social do Corinthians tem postado aí imagens dele, exaltando ele, porque esse cara chegou na miúda. Esse cara chegou na maciota. Ele chegou meio que tipo assim, calma, nem presta muita atenção em mim não, porque eu tô aqui, tô de boa. E ele é um absurdo de jogador. E eu tô falando, claro, de El Tranquilo André Carrillo, que nesse jogo ele parece ter mostrado toda a sua capacidade. Ele já vinha mostrando em vários jogos, aliás, desde que ele chegou, tá? Eu sou apaixonado nesse cara desde que ele chegou, quando eu esperava que Ramon Dias fosse o escalar como atacante e de repente, o que esse cara tá fazendo no meio? O que esse cara tá fazendo por dentro? O que esse cara tá fazendo de volante? E aí a gente começou a entender como o André Carrillo jogava o jogo ali, naquele setor do campo, naquela faixa central. E aí, cara, eu comecei a perceber que esse cara é completamente diferente. Que eu não entendia, assim, como ninguém enxergou. Eu sei que ele já tá numa idade até mais avançada, assim, e acho que a experiência tá fazendo isso com ele. E vocês vão lembrar, ele chega junto do Memphis. E o Memphis, obviamente, é a contratação mais badalada. E o André Carrillo, como um cara indicado pelo Ramon e tal. E eu vou chegar nessa parte. Ok e tal. Jogou com ele no Al Hilal. Aí ele tava lá num time que acho que subiu, né? Era no Al Qadisiyah, se eu não me engano. Que sobe da B do Sauditão pra Elite. Aí investe aqui, não sei o que. O cara ficou meio livre lá. O Corinthians foi lá e pegou ele sem custos. André Carrillo. Irmão. Que jogador. E no derby ele mostrou toda a sua capacidade técnica, leitura de jogo e condução de bola, proteção de bola, leitura de espaço. É impressionante o que ele fez. Teve caneta, teve passada larga em que ele rompia a marcação. Em nenhum momento você vê ele se assustando com a marcação-pressão do time adversário. Pode vir 1, 2 jogadores, cara, ele não muda a rotação. A pressão dele tá sempre 12/8. Ele sai de espaços curtos, pequenos, em que vem 2, 3 jogadores, ele sai por um lado que ninguém imagina. Ele tem um mapa, cara. Esse cara é muito diferente. E eu não canso de falar dele, assim, porque eu tenho acompanhado e eu, cara, meu Deus do céu, eu sei que o Yuri tá fazendo gol, eu sei que o Memphis é importante, eu sei que... Mas, cara, por que não falam do Carrillo? Eu sei que ele faz um trabalho muitas vezes silencioso, só que aí no derby, parece que ele chegou pras pessoas e disse assim, vocês querem saber como é que eu jogo? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu jogo. E aí ele mostrou todo o seu arsenal, cara. Foi lindo de ver. O jeito que ele joga, plasticamente, é maravilhoso. Cara, é bizarro. E hoje a gente tá vendo ele ter o reconhecimento que ele merece. André Carrillo. Analisando os lances, mas o Corinthians até postou um compilado aí. É sacanagem. É sacanagem o que esse cara fez no derby. E foi onde o Corinthians ganhou o jogo. Dito inclusive pelo Abel Ferreira. O meio-campo do Corinthians, que tem Martínez, que tem Ranielli, que não teve Rodrigo Garro, mas que teve André Carrillo, ele foi muito superior ao do Palmeiras, jogando na casa do Palmeiras. E o André Carrillo foi o coração, foi a alma desse Corinthians vencedor no derby. De mercado da bola, é que o Corinthians, né, informação que saiu no UOL hoje, é que o Corinthians fez uma consulta, né? Não vou falar negociações, nem ia falar que tem negociações, não sei, consulta, negociação? Acho que ainda não, né? O Corinthians fez uma consulta para saber a situação do atacante Fabinho. Ele é do América Mineiro, tá? O Corinthians perguntou os valores, condições de negócio, empréstimo definitivo, tudo. Só que a contratação, se ela, por exemplo, tiver que ocorrer, eu creio que vai ser em definitivo. Porque é um atleta que ele tem vínculo com o América Mineiro até o fim de 2025, tá? Então, a partir do meio desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o América Mineiro não vai poder esfolar ninguém, não vai poder pedir muito pelo Fabinho. O Atlético Mineiro quer o jogador, o Atlético Mineiro já fez proposta, tá? Então, o Atlético Mineiro está na frente, como aconteceu lá com aquele atacante do Guarani.
E o América Mineiro está pedindo R$ 1.800.000, né? Desculpa, US$ 1.800.000. Isso aí vai dar R$ 10 milhões, tá? R$ 10 milhões aí, dependendo da cotação do dia do dólar, mas R$ 10 milhões. Então, esse é o jogador que o Corinthians está de olho, é um atacante. O Corinthians quer um meia e se possível, um zagueiro. Só que o zagueiro já não virou tanta prioridade, porque o Gustavo Henrique, né? Enfim, voltou bem, o Corinthians está acertando a zaga, ainda tem vários reservas, tem Kaká, tem Tchoca, tem André Ramalho, né? Então, hoje a zaga nem virou mais prioridade. O Corinthians está de olho realmente no meio atacante e um atacante, tá? Seriam prioridades hoje em questão a reforços. Meio atacante e atacante. Atacante surgiu o nome Fabinho. Lembrando que o Corinthians só pode contratar jogadores que estão livres no mercado, que já estavam livres antes da janela ela se encerrar. E o Corinthians também pode contratar qualquer jogador do futebol brasileiro que tenha disputado qualquer estadual, como o caso do Fabinho, por exemplo, do América Mineiro, que disputou o Campeonato Mineiro, foi vice-campeão, né? Inclusive perdeu para o Atlético Mineiro, que é um dos clubes aí que está interessado, né, no Fabinho. Cara, eu não vi jogar, alguém viu? Vocês são loucos, né? Vocês são tudo marrentinho. Eu vejo tudo. Samir, ontem eu estava vendo um campeonato polonês, aí eu dei uma parada e fui ver o Campeonato Mineiro, um bando de Zé Ruela, entendeu? Eu tenho dó da esposa desses caras que vê tudo quanto é campeonato. Sério, não dá, velho. Casamento, imagina o casamento do cara. Ele vê o campeonato polonês, o campeonato não sei o quê, blá, 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 né? Tanto que não deu certo a audiência desses campeonatos árabes. Oh, mas tem lá o Cristiano Ronaldo, tem não sei o quê. Ninguém quer ver isso aí. Entendeu? Agora, alguém de Minas Gerais aí, né? Algum mineiro, né? Alguém que gosta de um queijinho, um pão de queijo, né? Um cafezinho 100% arábica, hein? Depois vocês me falam aí, tá? O último Fabinho que eu vi jogar foi com o Tupanzinho. Esse jogava muito o Fabinho. O For Honor, ele diz que o Fabinho tem muita velocidade, que é muito bom jogador. O nosso querido Ramon Dias, né? Técnico do Sport Clube Corinthians, né? Paulista. Ele ganhou sobrevida, né? Com a vitória do Corinthians diante do Palmeiras no Allianz Parque, e ele continua balançando, tá? Claro que a moral dele aumentou, né? Tem o seu valor. O cara, ele que apostou tudo naquela escalação ontem, ele podia ter colocado o Garro, tá? Mas ele apostou na mudança de esquema, apostou ali na entrada do Romero, apostou no jogo reativo, né? No jogo na retranca, apostou no 4-5-1, apostou no 5-4-1, porque o 5-4-1 teve duas formações, né? Uma com o Raniel encaixando nas linhas e a outra com o Rubiero encaixando na linha. Então ele teve ali, né, um 5-4-1, né? Uma retranquinha, né? Ele apostou tudo ontem. O Corinthians ganhou de 1-0, mérito dele e méritos totais mesmo, né? Do Ramon. E aí ele ganha uma moral a mais. Só que uma pessoa me disse o seguinte, Samir, aumentou a responsabilidade também. Então, a pergunta que vocês têm feito é: com a vitória de ontem, muda alguma coisa na situação do Ramon Dias? Ele, por exemplo, pode permanecer, né, no Corinthians, enfim, mesmo que não seja campeão, porque ganhou lá no Allianz Parque? Eu acredito que não, tá? Continua sendo obrigação do Ramon Dias conquistar o Campeonato Paulista, porque vocês têm que entender uma coisa: quarta-feira todo mundo era vilão, domingo todo mundo era herói. Esse é o futebol. Então presta atenção no que eu estou dizendo. Quarta-feira, depois que não conseguiu a classificação contra o Barcelona de Guayaquil,
todo mundo era vilão. Jogo na quinta, todo mundo era vilão. Hoje, segunda-feira, após o derby, todo mundo é herói. Se deixar o Palmeiras virar em plena Neoquímica Arena no dia 27, todo mundo é vilão de novo. Enfim, no canal, bora continuar aí falando mais um pouquinho de Corinthians, passar por algumas notícias do dia do Corinthians com vocês. Para começar, eu quero falar dessa informação envolvendo aí a torcida do rival que protestou, pichou os muros da frente do estádio deles lá. E aí eu queria fazer uma analogia, não quero falar da matéria envolvendo isso, porque é problema pro outro lado lá. Até aparece no noticiário do Corinthians, mas enfim, é problema dos caras lá, é estresse dos caras lá. A gente já tem os nossos pra cá, então deixa os caras pra lá. Mas eu queria fazer uma analogia em cima dessa matéria que eu... A torcida deles cobrou raça do time, cobrou dedicação do time, porque o Corinthians ele jogou com muita raça esse jogo dentro do Allianz Parque. Porém, há uma coisa que já acontece há algum tempo, principalmente com o Corinthians, eu vejo isso muito no Corinthians, porque eu acompanho bastante jogos até, não inteiros eu vejo trecho de jogos, inteiro eu só vejo do Corinthians mesmo, porque não dá tempo. E às vezes eu sinto assim, em muitos jogos, às vezes eu vejo o clássico Palmeiras versus São Paulo, é uma baita de uma intensidade, que nem foi esse Corinthians e Palmeiras, é uma baita de uma intensidade do começo até o fim. E aí quando vai ter clássico do Corinthians, eu vejo que o jogo não é tão intenso, e isso me incomodava muito. E aí eu vi o Corinthians jogando dentro de Itaquera, o Corinthians intenso, marcando, às vezes você vê uma bola chegando ali contra a defesa do Corinthians, aí junta 2, 3 marcadores para poder tirar a bola de quem tá vindo atacar, e isso mostra dedicação, isso mostra raça, isso mostra empenho do grupo, e todo jogo tem que ser jogado dessa forma, e não só dentro de casa, fora de casa também. Dessa vez a equipe, a torcida do rival sentiu isso no time deles, mas eu sentia isso muito, várias vezes com o time do Corinthians, e muito mais a partir do final, do meio para o final do ano passado, quando o Corinthians se reforçou muito, quando o Corinthians também em 2022 tinha um elenco para mim que poderia ter brigado muito mais, eu via essa falta de dedicação nos jogos fora da arena e me perguntava o porquê. Até porque eu considero que o Corinthians tem time para brigar hoje com qualquer outro time do Brasil e da Sul-América se jogar o jogo. E às vezes eu não vi o Corinthians jogando o jogo, principalmente fora de casa, dentro de casa com a fiel torcida. É uma história totalmente diferente, mas como eu falei, não pode ser assim. O time ele tem que se empenhar tanto dentro quanto fora de casa. Então o Corinthians foi na casa do rival nesse jogo, fez uma baita de uma partida, porque teve dedicação, teve raça. Com 3 minutos de jogo eu virei e falei pro meu filho, cara, a gente vai ganhar, porque o Corinthians tá jogando o jogo com a raça que tem que jogar. E que foi logo ali no começo, quando teve um lance ali pela lateral direita ali em cima do Andilieri ali do Estevam, e chegou 3 jogadores do Corinthians para poder marcar o Estevam ali na bola. Aí eu falei, pô, o Corinthians entrou para jogar o clássico. E cara, não tem que ter medo do estágio do rival. Até porque já tem um tempo que o Palmeiras perdeu o medo de jogar na Neoquímica Arena, que o São Paulo perdeu o medo de jogar na Neoquímica Arena, e isso não pode acontecer. Os outros times têm sim que ter medo de jogar com a gente dentro de casa, e a gente não pode de forma nenhuma ter medo de jogar contra os times nas casas deles, porque é assim que se forma grupos campeões. Esse time mesmo do Palmeiras aí que vem chegando em um fim de safra, e isso é normal, eu já falava aqui, é do futebol, né? Tem esse ciclo dos times, acaba durando aí no máximo 5 anos, que normalmente é 2, 3 anos. Quando dura assim uma hegemonia há muito tempo, assim no máximo 5 anos, e ela acaba, porque os jogadores vão envelhecendo, o time tem que fazer modificações e assim por diante. Então a hegemonia do Palmeiras está acabando. A gente já vê isso já de umas 2 temporadas para cá, apesar de alguns títulos. Mas esse time mesmo que está aí, né, já em fase final de mostrar o seu potencial, ele fez os títulos que fez, ganhou as partidas que ganhou, jogando bem dentro e fora de casa, sem se importar se estava na casa do rival ou não. E é um campo de futebol com um árbitro, 11 jogadores de cada lado e uma bola. Não muda, isso não muda. Então, assim, pressão tem que ter dentro da nossa casa. Agora, nos outros estádios, o Corinthians não pode, com o time que tem, sentir essa pressão. Se você tem um time lá com um bando de cara meia boca aí, a gente até entende. Que nem a gente passou por isso alguns anos passados. Galera, bora continuar aqui.
só uma analogia que eu achei interessante a gente falar, a gente fazer sobre esse assunto, que eu vi essa revolta da torcida rival, e aí eu fiz essa analogia lembrando da minha própria revolta com o time do Corinthians em alguns jogos. Hugo Souza igualou seu segundo maior número de defesas pelo Corinthians no derby. O Hugo, cara, olha, que goleiro, cara, que sorte que deu o Corinthians naquela reviravolta de Cássio, de Carlos Miguel. Cara, ali eu tava com muito medo. E esse cara chegou e resolveu grandão. Vamos aqui acompanhar um pouquinho aqui da matéria para poder entender aqui os números do nosso goleirão, o Hugo. Desde que estreou pelo Corinthians em julho de 2024, apenas uma vez o Hugo Souza foi mais exigido do que na derrota por 2-1 diante do Botafogo pelo Brasileirão do ano passado. Naquela ocasião, jogando fora de casa, o goleiro foi obrigado a realizar 8 defesas, ajudando a manter o placar em uma desvantagem mínima, que só não foi um empate por conta de um pênalti perdido pelo Alvinegro. Outra curiosidade constatada no levantamento a respeito do Hugo Souza, mas se destaca geralmente fora de casa. Ao todo, em 12 das 15 vezes onde o goleiro terminou um jogo com 5 ou mais defesas, o Corinthians estava atuando longe de Itaquera. É isso, galera. E o Hugo, ele tem disso, né? A gente vê a gana dele de querer ganhar o jogo, gritando com todo mundo na defesa, chamando a atenção dos caras, pedindo mais dedicação, pedindo mais atenção, e é isso. E ele mostra isso não só no que ele faz, nas expressões que ele tem dentro do campo, mas também nos números dele. Bom, e aí, pra fechar aqui, não, pelo amor, caraca, é muita defesa. 8 contra o Botafogo, 7 contra o Palmeiras, 6 contra o Novo Horizontino. Porra, tomar 6 chutes no gol contra o Novo Horizontino é dureza, hein? 6 contra o Flamengo, 6 contra o Grêmio, 6 contra o Bahia, 5 contra a Universidade Central, 5 contra a Ponte Preta, 5 contra o Grêmio, 5 contra o São Paulo, 5 contra o Cuiabá, 5 contra o Red Bull Bragantino, 5 contra o Red Bull Bragantino de novo e 5 contra o Grêmio. Cara, baita goleiro, números impressionantes, tem tudo para ir para a seleção brasileira logo logo.